Lewis Hamilton e Charles Leclerc tiveram seus tempos de pista durante o shakedown do SF25 em Fiorano, divulgados para a mídia italiana, revelando que o 7 vezes campeão mundial enfrentou uma desvantagem significativa em relação ao seu colega de equipe. Esta não é a primeira vez que Hamilton se mostrou mais lento que Leclerc, já que os ensaios realizados em Barcelona também não foram favoráveis para ele. Esses primeiros sinais de dificuldade são motivo de alerta ou podem ser compreendidos como parte do processo de adaptação ao novo veículo. Hamilton tem participado de uma série de sessões de testes para a Ferrari nos últimos meses, e desde que integrou a equipe em 20 de janeiro de 2025, já esteve nas pistas com o F175 em Fiorano. A equipe deixou claro que não deseja qualquer desequilíbrio entre seus pilotos e fará tudo o que estiver ao seu alcance, dentro das regras, para proporcionar a Hamilton o maior número possível de sessões de testes sob o regulamento TPC. Além do shakedown do SF25, ele não decepcionou, explorando o carro da Ferrari até seus limites. Inclusive, no segundo dia de ensaios em Barcelona, chegou a ultrapassar os limites ao colidir com o SF23. Para os engenheiros da Ferrari, contudo, esse episódio foi positivo, pois demonstrava que Hamilton estava em busca do limite absoluto do veículo, exatamente o que se espera nesse período de adaptação. Entretanto, a diferença em relação a Leclerc foi expressiva em Barcelona, com relatos indicando que o piloto ficou aproximadamente 2 segundos mais lento por volta do que seu colega. Embora tenha apresentado melhora em Fiorano durante o shakedown do SF25, a disparidade entre os dois ainda é notável. Segundo informações da Gazzetta dello Sport, a desvantagem de Hamilton em comparação a Leclerc no SF25 está atualmente em torno de 0,8 segundo. Ainda que não seja definitivo, considerando que os pilotos não estavam em uma sessão competitiva extraindo o máximo do carro, é preocupante constatar que, em uma única volta, Hamilton apresenta desempenho inferior. Se não fossem os anos difíceis vivenciados recentemente na Mercedes, talvez essa discussão nem tivesse ganhado tanta repercussão. Contudo, com a Ferrari alcançando cerca de meio segundo de desempenho superior em relação ao ano anterior, diferenças como essa precisam ser resolvidas antes do início da temporada na Austrália. Quando questionado sobre sua preparação, Hamilton admitiu que ainda não se encontra no nível desejado e que há muito trabalho a ser realizado, enfatizando a necessidade de intensos ajustes. Não há dúvidas de que Hamilton se dedicará intensamente nos próximos meses para superar essas dificuldades. Entretanto, considerando que ele se aproxima dos 40 anos e conta com um companheiro de equipe jovem, considerado um dos melhores classificadores do grid, o tempo pode não ser um luxo. Muitos pilotos jovens estão chegando à Fórmula 1 e já vimos como as equipes de ponta contornaram essa questão em suas duplas. Embora a contratação de Hamilton tenha sido uma jogada brilhante por parte da Ferrari, os primeiros resultados indicam que as preocupações com seu ritmo não são infundadas. Hamilton é, sem dúvida, um piloto que conquistou praticamente todas as honrarias deste esporte. Entretanto, ele está entrando em uma fase em que pode não ter mais vantagem em diversos aspectos, inclusive no desempenho em relação ao seu companheiro de equipe. Enquanto se acreditava que sua queda nas voltas rápidas na Mercedes se devia a ajustes de última hora, também é importante ressaltar que George Russell demonstrou consistência e adaptabilidade ao longo de toda a temporada. Dado o contexto e o fato de Hamilton ter anunciado sua saída antes mesmo de testar o W15, a responsabilidade acabou recaindo, naturalmente, sobre a Mercedes. A notícia positiva é que Hamilton terá 3 dias de testes no Bahrein, o que equivale a aproximadamente 12 horas de pista para se preparar para a abertura da temporada em Melbourne. A cada dia, as equipes e os pilotos terão 18 horas de pista, divididas em 2 sessões de 4 horas pela manhã e 4 horas à tarde, com apenas um carro por equipe permitido na pista, e no máximo 10 pilotos correndo simultaneamente. Sem dúvidas, este será um dos maiores desafios para Hamilton antes da primeira corrida da temporada de 2025,
pois não haverá novas oportunidades. O dia 16 de março se aproxima, e cabe a Hamilton e a Ferrari decidir se ele estará apto ou não. Outro ponto de atenção para a Ferrari é que esta será a primeira vez em que a equipe colocará seus dois pilotos em um veículo completamente novo. Leclerc pode ter mais experiência com os modelos anteriores, o que pode beneficiá-lo na adaptação ao SF25. Porém, considerando que o modelo de 2025 é totalmente renovado e quase revolucionário, com 99% das peças substituídas, um déficit de 0,8 segundos por volta será inaceitável se mantido ao longo da temporada. O objetivo de Hamilton é claro: contribuir para que a Ferrari vença e garantir que a equipe não enfrente dificuldades no campeonato de construtores. Tanto ele quanto Leclerc concordam que, ao final da temporada, pelo menos um dos títulos deve estar em suas mãos. Em entrevistas sobre os maiores prêmios e o futuro da Ferrari, Hamilton ressaltou que ele e Charles mantêm um relacionamento excelente, considerando Leclerc um piloto extremamente competitivo. Ele recordou que já havia feito tal declaração no Bahrein há muitos anos, e acredita que Charles tem um futuro promissor. Com apenas 27 anos, Leclerc demonstra uma maturidade notável para sua idade, provavelmente superior àquela que Hamilton possuía aos 27. Os dois trabalharão juntos para manter a equipe na direção certa. Se Hamilton conseguir conquistar mais um título, objetivo indiscutível para a equipe, ele não se imagina encerrando sua carreira. Para ele, a questão não se resume a vencer o 8º título mundial, mas sim a alcançar o primeiro título com a Ferrari, entrando para a história da escuderia. Essa conquista se tornará ainda mais difícil se a diferença em desempenho entre os pilotos for superior a 2 ou 3 décimos de segundo. Observamos em 2024 que, com regulamentos tão equilibrados e diversas equipes lutando por vitórias, uma variação desse tamanho pode ser determinante para separar a pole position da 6ª posição no grid. E ninguém deseja largar em uma posição muito abaixo, pois apesar das regras favorecerem as ultrapassagens, colocá-las em prática na pista é muito mais complicado. É fundamental encontrar a janela ideal de desempenho do carro e preservar os pneus para a execução das estratégias de corrida. A impressão geral é que a Ferrari possui o potencial para ser competitiva e disputar as primeiras posições do grid, podendo até lutar pelos 2 campeonatos. No entanto, se a disparidade entre os pilotos se mantiver, mesmo que em metade do que foi observado em Fiorano, conquistar o título de construtores se tornará impossível. Para se ter uma referência, Liam Lawson foi orientado a se manter, no máximo, 3 décimos de segundo de Max Verstappen, se quisesse assegurar um futuro na Red Bull. Caso Hamilton apresente uma desvantagem maior que essa, ainda não se sabe qual será a reação da Ferrari. No campeonato de pilotos, é provável que Leclerc seja priorizado desde o início da temporada, possivelmente a partir da 3ª ou 4ª corrida. Contudo, considerando o expressivo investimento da Ferrari no novo carro e o desejo de encerrar o ano com títulos em ambas as categorias, o desempenho de Hamilton será o principal ponto a ser aprimorado. Conforme afirmou Leclerc, qualquer resultado inferior a, no mínimo, um campeonato em 2025 será considerado um fracasso, o que aumenta a pressão sobre Hamilton, pois já se observou que um piloto sozinho não pode garantir o título de construtores. Max Verstappen conseguiu defender seu título de pilotos, mas a considerável diferença de desempenho entre ele e Sérgio Pérez fez com que a Red Bull terminasse apenas em 3ª posição no campeonato de construtores. Esse feito fez de Verstappen o 3º piloto, após Keke Rosberg e Nelson Piquet, a conquistar um título mundial sem que sua equipe vencesse o campeonato de construtores. Quando questionado sobre as metas da Ferrari e a importância de liderar a categoria, Leclerc afirmou que somente os testes na pista revelarão se o SF25 é realmente o melhor carro, mas que ele supera, sem dúvidas, o modelo de 2024. Para ele, o objetivo mais lógico é o campeonato de construtores. No ano passado, a equipe terminou em 2º lugar, muito próxima da McLaren, mas seu sonho sempre foi conquistar o título.
e ele espera que isso se concretize em 2025. Diante de tudo isso, fica a pergunta: será que Hamilton conseguirá superar essas dificuldades e aprimorar seu desempenho em voltas rápidas? E, o mais importante, ele se tornará um problema para a Ferrari ou continuará sendo um trunfo para a equipe?